entender rapidamente como cada criança está vivenciando essa experiência no Happy Lago. A equipe de monitores e de acolhimento tem protocolos para entender quem está bem ou quem precisa de ajuda para se soltar e se divertir. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou falar com a Flávia Levinsky, que é psicanalista. Flávia, as crianças têm temperamentos diferentes, né? Umas são mais comunicativas, não tem problema de socialização, outras são mais tímidas, recolhidas. Mas vocês fazem um acompanhamento, né? Eu participei ali de uma rotina de escritório. Sim. Vocês fazem um acompanhamento muito próximo ali do andamento do chalé, né? Como é que é esse dia a dia? O que os monitores trazem para você que faz parte dessa equipe de acolhimento? Então, aqui no Happy Lago é importante que as crianças possam ser elas mesmas. Cada um tem um jeito de ser, alguns são mais expansivos, outros mais recolhidos. E é importante que ele possa estar aqui do jeito dele. Para isso, a gente tem uma troca e uma equipe muito grande, tanto de monitoria como do acolhimento, em que a gente vai observando as crianças e conversando sobre elas diariamente para poder atendê-las em suas necessidades, né? Então, toda manhã os monitores realizam relatórios dos chalés, onde eles contam e especificam questões que chamam a atenção. Além disso, durante todo o dia, os monitores vêm conversar conosco, com essa equipe de acolhimento, né, que escuta, tenta compreender os movimentos das crianças e pensa em formas de atuar para que elas fiquem bem e também das observações que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Eu dei uma olhadinha ali no relatório, é muito detalhado, né? Sim. A criança tal tá um pouco mais tímida, tá um pouco mais chorosa, ou então o grupo inteiro tá super bem, né? Quais são esses feedbacks que vocês recebem desses monitores que geram preocupação e que demandam atitudes de vocês ali para ou mudar uma situação ou até conversar com essa criança? Tá. Então, tem esse feedback que vem pelos relatórios, então, sei lá, uma criança que antes de dormir, uma criança menor, está com medo e aí precisou de um acolhimento maior, a gente vai ficar atenta, né? Quando acordou no dia seguinte, ela dormiu bem, acordou bem, vamos ver se ela está se integrando no grupo. Ou uma criança que chorou porque teve alguma questão de algum conflito com um grupo de amigos, né? Então a gente vai lá, conversa, pensa como, né, a questão está sendo encaminhada, troca e sugere ideias com os monitores e com os coordenadores para eles também poderem conversar com a criança e pensar em estratégias de grupo. E assim a gente vai lidando com as questões que vão aparecendo. E como essa temporada é ao mesmo tempo longa, 7 dias, mas ao mesmo tempo vocês têm que ser muito rápidos, dinâmicos, né? Sim. Quantas vezes por dia você recebe esses feedbacks dos monitores quando algo que chama atenção está acontecendo? Olha, é difícil até falar em números, a gente recebe esses feedbacks durante o dia todo. A gente está presente desde antes das crianças acordarem até depois do horário que elas vão dormir para poder acompanhar todas as questões que aparecerem. E você como psicanalista às vezes vai lá dar uma olhadinha para ver como tá, como deixa de estar? Sim, eu vou olhar, vou conversar. Às vezes tem questões assim, por exemplo, de uma criança que nunca tinha acampado, queria muito vir acampar, mas no primeiro dia ficou muito nervosa, mas já era muito tarde. A gente também cuida do horário que a gente vai falar com o pai, para que ele também não fique muito preocupado. Então, quando a gente sente, tá tudo bem, vai ter alguém com você, você vai ficar bem acolhido, podemos ligar amanhã? Então, a gente, assim, acho que um elemento fundamental é a gente construir um vínculo de confiança com a criança e com o jovem, para que eles sintam que o que a gente fala acontece e que eles possam, então, confiar nas questões, né? Agora, qual que é a importância dos pais contarem para vocês aqui do Happy Lago o momento que a criança está vivendo, né? Sim. Porque, às vezes, ela tá, ou assim, saiu da pandemia muito ansiosa, ou sei lá, ganhou um irmãozinho, ou os pais estão se separando, existem várias coisas. Algum animalzinho morreu, tem várias histórias. Os pais passam esse contexto para vocês e qual é a importância de vocês saberem o que está acontecendo na hora de abordarem as crianças? Sim. Não, isso é muito importante, então antes deles virem para o acampamento tem todo um contato, né, da equipe de atendimento com as famílias em que a Mari conversa com os pais e fala sobre a criança, pergunta coisas a partir do que ela vai ouvindo, escutando e vai percebendo que é importante, e tem uma ficha, um relatório onde essas informações são sintetizadas. Então nós da equipe de acolhimento temos acesso a essas informações antes das crianças chegarem, né? Os monitores também de forma reduzida, com o que a gente avalia aqui, que é importante, né, a equipe ter. Ali. Porque também assim, tem todo um equilíbrio entre, é importante saber o contexto da criança, mas também não rotular.
né, para que a equipe de monitoria possa construir uma relação com a criança e com o jovem a partir do que está acontecendo lá. Mas o que é elemento fundamental, né, de ser compartilhado, isso é compartilhado e aí a gente entende o momento que a criança está e pode acolhê-las. Agora, para os jovens que estão assistindo a gente, porque tem acesso à rede social, esses relatórios os pais não têm acesso, né? Não, de jeito... relatório, passa o relatório do meu filho aí no final da temporada para saber como é que ele foi. Não, de forma nenhuma, né? São dados assim mais gerais e questões específicas para que a gente possa dar um apoio para o acampante aqui. Não tem de forma nenhuma a finalidade de relatar, né, para os pais tudo o que acontece. Muito pelo contrário, é importante, né, que a criança e o jovem tenha aqui um momento deles, né, que é o espaço deles, que está separado da família nesse momento. Então são documentos sigilosos. Internos e sigilosos. Ah, então exato. Tá bom. Tá? Flávia, muito obrigada, viu? Obrigada a você.